Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa madrugada com vocês. Quem não conhece, eu sou Cassel Leite, perito contábil e nerd das horas vagas, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse nerd canal, dessa nerd família e desta Bate família. E pessoal, eu queria começar esse vídeo, com agradecimento, afinal, agora pela manhã, hoje é domingo, dia 17 de março, que estou gravando esse vídeo. A gente atingiu a marca de 10 mil inscritos, Então isso me deixa muito feliz. Embora esse canal não seja um canal que tenha conseguido atingir os requisitos para se monetizar, Ainda temos um longo caminho para atingir, principalmente em questão de alcance e visualizações, Mas me deixa feliz pela questão de ver que as pessoas estão interagindo. É muito bacana como vocês respondem os vídeos, quando vocês interagem nas postagens que eu faço, Ou também interagem nos shorts que eu publico, Publico muitos shorts, principalmente de séries, Que é uma coisa que eu publico pra mim, porque muitas vezes eu fico revendo as séries, os shorts que eu posto e fico rindo. Então é muito bacana, pessoal. Tô bem feliz com essa marca, que a gente atingiu de 10 mil inscritos, E se você é novo para aqui, esse é o primeiro vídeo que você estiver assistindo, já te peço, curta, comente, compartilhe. Compartilhe esse vídeo para a nossa rede social ou para aquele seu amigo que também gosta, de literatura. E pessoal, eu acho que Frankenstein não é uma novidade para ninguém, Afinal, ele é um clássico da literatura assim absoluto, Ele é pelo personagem Frankenstein, não um romance, Mas o personagem Frankenstein já está irrigado na nossa cultura pop, Quantos filmes teve sobre o Frankenstein? Mas eu acho que poucos conhecem a autora, a Mary Shelley, Que eu não sabia que tinha sido escrito por uma mulher. E você vê que é um livro que foi escrito em 1818 e já existiam mulheres empoderadas nessa época que conseguiram fazer um romance como esse, que se eternizou, pessoal, por toda a vida, Por toda a vida, E pessoal, falando um pouquinho aqui dessa edição aqui da editora Pandora, que é muito bacana essa edição. Ela vem com ilustrações da autora, Ela vem com algumas ilustrações, outra vem com esse marca-página, que legal, que bacana. É toda encapadura, diagramação perfeita. Assim, a editora Pandora, com relação ao capricho da sua obra, junto com eu acho que eu não separei aqui, mas junto com a Dark Side, a Literalize, são as editoras que melhor capricho, E junto também com a Pipoca Nanquim, São as que melhor capricho assim nas suas edições, Ela veio aqui com um post, Acho que quase boa parte do livro da editora ela vem com um post. Mas eu não sei por onde eu coloquei esse post. E ela só a diagramação, é perfeito. E pessoal, o que falar um pouco do romance Frankenstein, Se vocês verem aqui, ele é um livro que tem muitos capítulos, Vou colocar alguma coisa aqui. São 248 capítulos. Anterior a esse, eu fiz a resenha de O Médico e o Monstro, que também, embora seja um livro de 200 páginas só, ele tem bastante capítulos. Por quê? Porque nessa mesma época também, a gente não pode esquecer que não existia a figura da editora. Os autores publicavam um trecho, capítulo no jornal ou circulações na época, As pessoas iam acompanhando e conforme o sucesso, aqueles trechos eram reunidos e assim virava o livro, Assim como, por exemplo, uma história de HQ em que o autor vai publicando trechos, passa na banca, Pessoal, esse livro a gente pode dividir em 3 partes, Você vai ter a figura do Frankenstein, que é o Victor Frankenstein, que ele é o médico mesmo, é o cientista que cria, Essa primeira parte vai apresentando ele, vai apresentando o Victor, Toda aquela obsessão que ele cria quando ele começa a se envolver com a ciência e a arte, Somente com a ciência, e ele começa a estudar a anatomia e percebe a possibilidade de reanimar corpos vivos, E pessoal, uma curiosidade,
que eu posso dizer assim, a inspiração que a autora teve, né, para criar esse personagem de Frankenstein. Em meados do século XIX, 1800, início do século 1800, final do século XVIII para início do século XIX, né, surgiu-se a descoberta da corrente elétrica, né? Então, também nesse período de início de 2019 também, começaram a aparecer as primeiras experiências com corrente elétrica, né? E uma das experiências assim, que foram assim, nas demonstrações bombásticas para a época, né, é quando os cientistas, né, o pessoal foi no seminário, começaram a colocar correntes elétricas em cadáveres, né? E quando submetido a choques, né, esses cadáveres se reagiam, se mexiam, né? Então as pessoas realmente acreditavam que você dando o correto estímulo, né, junto com os elementos químicos apropriados, né, aquele cadáver, aquela pessoa morta poderia voltar à vida. Mas hoje a gente tem o conhecimento necessário para saber que o quê? Que aquilo dali, o cadáver se mexia, não é porque ele estava reagindo, estava tentando voltar, ganhar vida, não. É uma reação que os músculos tinham por causa da corrente elétrica. Se você estiver deitado, se der um pequeno estímulo correto em qualquer músculo teu, ele vai se tremer, ele vai reagir. Então era isso que acontecia. Mas as pessoas achavam que aquilo dali era o cadáver voltando à vida. E pode dizer que o Victor Frankenstein, ele cai nesse frenesi, né, de descobrir algo novo, de ser uma pessoa responsável por criar algo fantástico. E assim ele começa a sua obra, né, de criar um ser vivente, trazer de volta um espécime para a vida a partir do nada. Então, essa primeira parte do livro, né, até o capítulo, deixa eu ver aqui, mais ou menos, até o capítulo, acho que até o capítulo 10, mais ou menos, ele é toda a trajetória de descoberta dele até ele criar um monstro, o Prometeu moderno. Mas como é que se inicia o livro? O livro se inicia, digamos assim, de trás para frente, né? Ele já se inicia com o Frankenstein correndo atrás da criatura, atrás do monstro, né? No norte gelado. Ele acaba sendo resgatado por um capitão de um navio que também estava fazendo uma exploração pelo Ártico, né? Ele também queria ser a primeira pessoa a explorar o Ártico, né? Então, os dois começam a conversar, criar uma amizade, né? E o Frankenstein começa a contar para ele o que levou, toda a trajetória que levou ele a ter aquele infortúnio, né? Até ele chegar naquela situação. E o pessoal, o interessante é que depois que o Frankenstein ele cria o monstro, né? Ele cria a sua criatura, ele meio que não sabe o que fazer mais com ela, sabe? Ele passa aquele desejo que ele tinha, aquele furor, se acaba instantaneamente quando ele vê que ele conseguiu o que ele queria. Sabe o que acontece? É que nem o clássico do Coringa, né? Às vezes somos pessoas, somos cães correndo atrás de carros, né? Mas quando a gente finalmente consegue alcançar o carro, a gente não sabe o que fazer com ele. É que nem a gente subir ao topo de uma montanha. Quando você chega ao topo da montanha, você não sabe mais o que fazer quando está lá. Tem um trecho aqui, que é bem no capítulo 5, eu destaquei aqui, que mostra bem esse frenesi que ele estava sofrendo. Desejava esse dia com furor que ultrapassava qualquer limite da moderação, mas agora que havia terminado, a beleza do sonho desapareceu, e só o pavor e a repulsa embargavam o meu coração. Incapaz de suportar a visão da criatura que eu havia criado, precipitei-me pela porta e corri para o meu quarto, onde passei um bom tempo andando de um lado para o outro, sem conseguir me deitar e me entregar ao esquecimento do sono. Por fim, um cansaço prevaleceu sobre o meu desespero interior e atirei minha cama sem me trocar, tentando esquecer por alguns minutos tudo aquilo. Então, ou seja, o Frankenstein, ele é um ser, né, que ele é criado, ele é drogado por frenesi de criar algo, né,
que ele não pensou o que ele faria quando ele concluísse aquele trabalho, mas quando ele concluiu, ele viu que realmente aquilo criou vida, e viu que a forma dela era estranha, ele criou repulsa sobre aquilo que ele criou, né? É engraçado como é que o livro aqui também descreve a criatura, né? Tem aqui um trecho que ele fala, né? como seria a criatura. Ele fala aqui, ó. Nenhum mortal aguentaria o horror daquele semblante. Uma múmia a qual se desenvolve o movimento não seria tão horripilante quanto aquela criatura. Eu havia olhado para ele antes de ter terminado. Ele era repulsivo, então... Mas quando os músculos e ligamentos adquiriram mobilidade, eles transformam em algo que nem mesmo Dante teria conseguido imaginar. Porque, em tese, quando o Frankenstein ele começou a criar aquela criatura, essa criatura, ele não criou somente a partir de um cadáver, né? Ele reuniu várias partes de vários cadáveres diferentes, né? incluindo partes de animais para contemplar, preencher os espaços vazios, né? Então, Frankenstein, que é no caso a criatura, né? A criatura, ela tinha em torno de 2,40 metros de altura, né? Ele devia pesar muito, mas apesar de alto, dessa forma, ele tinha necessidade de comer menos que um ser humano normal, era resistente ao frio e ao calor, resistia melhor que outro ser humano não aguentaria. Então, ou seja, do jeito que descreve aqui, eu pensei assim, pronto, o Victor Frankenstein, ele criou um X-Men, E é interessante porque o livro, em nenhum momento, ele se refere ao monstro como Frankenstein. Frankenstein foi uma determinação da cultura pop. Ele se refere ao monstro como uma criatura, como um demônio. Aí depois dessa parte, depois da criação, aí você começa a entender que o Frankenstein, na verdade, ele foi um grandíssimo filho da puta. É aquele personagem que você começa a ler, você começa a ficar puto com ele. Por quê? Porque ele criou a criatura, a monstro, Frankenstein, ele não soube o que fazer com ela, ele se sentiu enojado, ele fugiu e deixou a criatura entregue à sua própria sorte. A criatura tinha uma visão que era horrenda, aí mostra até um trecho, né? Que também não vou entrar nos detalhes, não vai ficar muito longo o vídeo. E o livro mostra o trecho onde a criatura tentou se inserir na sociedade, tentou fazer amizade com alguns camponeses, né? E em todo lugar, a criatura Frankenstein, ele era rejeitado. E aquilo também, na criatura, ela não é uma criatura má, mas começou a desejar nela um sentimento de raiva sobre o seu Criador. Porque o Criador lhe deu a vida, o sopro da vida, mas não lhe deu condições de se encaixar em uma sociedade. E ela ficou completamente entregue à própria sorte. Tem aqui um trecho, capítulo 16, que ele fala: Maldito Criador, por que eu tenho que viver? Porque naquele momento não apaguei a chama da existência que você me deu tão caprichosamente. Não sei, o desespero ainda não havia me dominado. Só tinha sentimento de raiva e vingança. Eu poderia ter destruído a casa com prazer, matando seus habitantes e saciado a minha fúria com seus gritos e suas dores. Esse trecho aqui é o capítulo logo posterior, em que ele tentou se aproximar de uma forma de camponês, a qual ele criou admiração, a qual ele criou uma simpatia. Isso aqui já é a criatura, né? Conversando com seu criador, com Frankenstein, explicando a história dele, né? Que, embora ele tenha cometido um assassinato, né? História que nesse trecho aqui, o monstro havia matado o irmão de Frankenstein no ímpeto de raiva, né? Tentou se aproximar da criança, a criança também apresentou, se manifestou, saiu, ficou com medo, saiu correndo de uma forma assustada, e ele ficou com raiva e acabou estrangulando a criança por acidente, digamos assim, né? E aqui você começa a entender também o lado da criatura, o lado do monstro. Quando a noite chegou, deixei meu esconderijo, vaguei pela floresta, agora não mais contido pelo medo de ser descoberto. Pude dar vazão à minha angústia com uivos assustadores. Eu era como um animal selvagem, que escapara de uma armadilha, destruindo tudo o que havia pela frente, vagando pela floresta como um velho cervo. Pessoal, e é incrível
como um livro assim que ele foi escrito há mais de 200 anos praticamente, como que ele é bem escrito, como é que ele prende a sua atenção. Então, pessoal, aqui já está mais pela metade do livro, né? A criatura Frankenstein, ele faz um pedido pro seu criador, né? Qual é? Ele estava sozinho no mundo. O criador, o Frankenstein, ele criou uma criatura, digamos assim, feia na visão, no aspecto, né? Mas em outros aspectos era perfeita. Ele era grande, ele era forte, mais forte que qualquer pessoa. Ele sentia menos fome, menos frio, menos calor. Então ele era grande, ele é maior, ele é mais forte, ele precisava se alimentar menos. E ele era mais resistente que qualquer outro ser humano vivo na face da Terra. O que ele pedia para o Frankenstein? Que ele criasse uma companheira para ela, que ele criasse uma versão dele feminina, para ele ter alguém no mundo também, a quem amar, a quem cuidar. E aqui, meus caros, vocês perguntam, Frankenstein criou essa companheira para o monstro dele? Não. Por quê? Porque conforme ele fala aqui, quando ele criou a primeira criatura, né? A primeira versão, ele estava no frenesi, né? No frenesi de descoberta. Mas agora, repetir aquele projeto, né? O enojava, né? Então tem um trecho do livro ali que ele, em breve momento, ele está prometido de casar com sua Elizabeth, né? Então ele decide, não, tudo bem, vou criar aquela criatura, a companheira aqui a companheira do monstro, né? Mas no final das coisas ele acaba voltando atrás e destruindo o trabalho no meio do caminho, né? E aqui daí ele deixa o monstro ainda mais furioso. Tem um trecho aqui um outro trecho que eu vou ler para vocês, que ele descreve muito mesmo assim a angústia que o monstro sofria, né? E também o quanto que aquela raiva que ele tinha pelo Criador e pelas pessoas que ele começou a matar por causa disso, não vou dizer que é justificável, que não justifica, né? Mas tem uma causa, acho que o termo correto seria uma causa. Ah, Frankenstein, não seja justo com todos os outros e destrua só a mim, a quem você mais deve sua misericórdia e seu amor. Lembre-se de que eu sou sua criação e deveria ser seu Adão, mas pelo contrário, sou um anjo caído, a quem você privou da alegria sem nenhuma culpa. Então isso que o monstro questiona para ele. Então você é justo com todos os outros e eu, que deveria ser seu Adão, pois sou sua criação, você me deu o sopro da vida, você me nega qualquer possibilidade de ser feliz nesse mundo. Então, pessoal, já pelo final da história, como também num ímpeto de fúria de vingança, né? O monstro também acaba matando a amada de Victor Frankenstein, uma forma também de deixá-lo sozinho no mundo. Ele vem sentindo na pele o que é você estar sozinho no mundo. E o livro também já acaba, né? Já o último episódio, né? Que já é o capitão, né? O capitão, já no final do livro, né? Do livro ele já foi todo em caça, né? Que é o capitão que socorreu o Frankenstein, contando para sua irmã, né? Aquela história que ele tinha presenciado, né? No final desse livro aqui, eu posso dizer que Frankenstein morreu de exaustão, né? Sem conseguir derrotar um monstro, e após a morte de Frankenstein, o monstro também prometeu para o capitão dar fim à sua própria vida depois. Ele acabou dando? Não se sabe, porque o livro também acaba sem essa conclusão, né? Adeus, estou indo, você será o último homem a quem estes olhos contemplarão. Adeus, Frankenstein. Se a morte ainda lhe restar algum desejo de vingança, ficará mais satisfeito se eu continuasse a viver do que com a minha morte. Mas isso não vai acontecer. Você queria a minha destruição absoluta, para que eu não pudesse causar mais sofrimento aos outros. E de uma forma desconhecida por mim, você não cessou de pensar e sentir. Você não desejou uma vingança maior do que aquela que estou sofrendo. Embora você tivesse destroçado, minha agonia é maior que a sua, pois a picada amarga do remorso não cessará de atormentar minhas feridas até que a morte as feche para sempre. Mas em breve, gritou ele, com entusiasmo triste e solene, morrerei, e agora
sinto que não será mais sentido. Logo, esses pensamentos, essas coisas dolorosas não existirão mais. Eu levantarei triunfante minha pira funerária e as chamas consumirão o meu corpo. A luz dessa conflagração vai desaparecer para sempre. Minhas cinzas serão varridas para o mar pelos ventos. Meu espírito vai dormir em paz ou se pensar, certamente não pensará assim. Adeus. E depois de dizer isso, ele saltou pela janela da cabine e caiu num bloco de gelo que estava ao lado do navio. As ondas o afastaram da embarcação e logo ele se perdeu na escuridão e na distância. Se ele fez a pira funerária depois disso, eu não sei. E esse foi, pessoal, Victor Frankenstein. Pessoal, no vídeo anterior a este, né, eu fiz assim um breve comentário, né, uma breve resenha sobre O Avesso da Pele, né, que foi um livro que recomendado ali pelo governo federal, de modo geral, né. E eu acho assim tão estranho porque recomendo um livro contemporâneo desse tão ruim, sendo que a gente tem autores tão bons, né, coisas tão boas, e por que recomendam o pior livro de leitura obrigatória? Eu não entendo, pessoal. E sabe que esse livro me lembra? Também tem Fullmetal, né? Um anime também, que é a questão de alquimia. Você trazer o corpo para você tentar trazer alguém para a vida, né? Através da alquimia, da troca equivalente, mas não tem nada que você possa trocar equivalente, né? Pelo espírito, né, que ocupava aquela pessoa. Por isso que sempre quando as pessoas faziam a alquimia, né, para tentar trazer alguém de volta à vida, quem voltava não era aquela pessoa que ela queria que voltasse. Recentemente, a gente também teve um filme que eu vou dizer assim, um Frankenstein diferente, né, que foi Pobres Criaturas, que eu assisti ontem, gostei consideravelmente, né, apesar das críticas. E Victor Frankenstein, pessoal, Frankenstein tem vários filmes, né, na cultura pop. O primeiro foi da década de 30, que é o clássico, é o primeirão mesmo. Mas um que eu assisti, que já tem um bom tempo também, e o pessoal diz que é o que mais se aproxima do romance. Eu acho que realmente é o que mais se aproxima do romance, tirando umas coisas ou outras, né, que é uma adaptação, que é o Frankenstein, que se não me salva a memória, da década de 90. Foi até com o Robert De Niro, ele fez o papel do monstro, que é muito bom esse filme, é um filme bem emocionante. E tem outras versões também que fizeram, né, que é mais, eles pegam o personagem Frankenstein, né, o monstro Frankenstein, mas já é um filme totalmente à parte do romance mesmo em si, né, como Frankenstein, Anjos e Demônios, né, que é um filme bem mesmo, não tem nada a ver com o livro, né, e outros por aí. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E aí, você leu Victor Frankenstein? Deixa aí nos comentários, pessoal, o que você achou. Seu comentário é muito importante. Um abraço a todos, pessoal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Claro, né? Se você desejar ajudar esse canal com qualquer valor de Pix, 2, 5, 10 reais, 1 real, de uma ajuda muito grande, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.